A Jovem Pan é som e imagem, reportagem de Afonso Marangoni. 11 de setembro, às 14 horas. Esta é a data em que o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula vão se encontrar novamente. Moro vai interrogar o ex-presidente sobre o sítio de Atibaia. Esta será a terceira vez que Lula será interrogado presencialmente pelo juiz. A primeira foi em maio de 2017 e a segunda em setembro do ano passado. Na mesma data, será ouvido o pecuarista José Carlos Bunlai. Em outras datas, também falarão ao juiz Emílio e Marcelo Odebrecht, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o advogado de Lula, Roberto Teixeira. Nesta quarta-feira, o juiz Sérgio Moro ouviu testemunhas sobre o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. De acordo com o caseiro da propriedade, Elcio Pereira Vieira, conhecido como Maradona, a ex-primeira-dama Marisa Letícia opinava sobre reformas no sítio. Em relação à cozinha, então, foi a Marisa que decidiu tudo? Totalmente a dona Marisa. Ok. E o que o senhor... O Fernando já tinha um projeto decidido com a Lília, eles iam ampliar a cozinha, que era muito pequena. Só que a dona Marisa, ela tinha os pitacos dela, né? E ela queria participar, Foi uma coisa que ela tomou conta daquilo ali. O caseiro ainda disse que após 2013, a presença de Lula e Marisa no imóvel se tornou mais frequente. O processo investiga pagamento de propina por meio do sítio de Atibaia. Segundo o Ministério Público Federal, foram feitas melhorias de mais de R$1 milhão na propriedade, como forma de repasse de 6 contratos firmados entre a Petrobras e as empreiteiras Odebrecht e OAS. Além do ex-presidente, outras 12 pessoas são réis no processo. Lula nega as acusações e diz não ser o dono do imóvel. Bom, é claro que o professor Vila vai comentar, mas antes eu queria que o Joséval anunciasse uma visita ilustre aqui nos nossos ilustre estúdios. E inacreditável. Inacreditável, Está aqui, inclusive comprou uma gravata nova. Zé Maria, boas-vindas, que alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigado, é uma responsabilidade estar aqui nessa mesa de gente tão importante, tão competente. Muito obrigado pela recepção aqui em São Paulo. E o Lula, aliás, tem julgamento na terça-feira, né? O que é possível esperar do Supremo? Da sessão do Supremo? Duas coisas sobre isso. O primeiro é o seguinte, que o depoimento de Lula, né, vai ficar frente a frente de novo com o Sérgio Moro, e a indicação é de que o processo está se encerrando. A sentença será rápida e mais rápida até do que pensam os advogados do ex-presidente Lula. E agora esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, as informações são de que são argumentos antigos, já foram rejeitados tanto na primeira instância como no Tribunal Regional Federal e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então ninguém acredita na possibilidade da segunda turma contrariar uma decisão do pleno, e aí a ideia é que não seja mesmo aceito o pedido de liberdade. E alerto, Tiago, que há também um pedido para tirar a inelegibilidade do ex-presidente Lula, né? Excluir aí a lei de ficha limpa. Professor Vila. Não, e como o Lula pode dizer que o sítio não é dele com esse depoimento? Inacreditável! Ah, então a senhora Marisa Letícia, quantas vezes deu como usando a expressão do senhor no depoimento, seus pitacos na cozinha e tal, com tudo isso, fotos, o dinheiro, ele teve lá, pelo pedágio você vê quantas vezes ele passou, fotografias. Quer dizer, como é possível ele dizer que o sítio é capaz? A Glaze vai comemorar, vai fazer aquela festinha que fez ontem. É inacreditável. Agora, é que isso tenha ocorrido e a cara de pau dele insistir. Ele vai ser condenado mais uma vez nesse processo. Agora vamos ver se isso se resolve ainda nesse segundo semestre, que tudo é muito lento no Brasil também, né? Os processos são muito longos e tal. Agora é inequívoco que o sítio pertence ao Lula, que usava 2 testas de ferro, né? O filho do Bittar e o outro rapaz lá, o Jonas Suassuna e tal. Isso é claro, é inequívoco, não há meios de dizer que não há provas suficientes, tal. Ele vai ser condenado e aí o processo se repete. Eles vão recorrer à segunda instância em Porto Alegre e aí a história segue. E lembrar que além dessa ação penal tem mais 5. Quer dizer, tem uma que ele já foi condenado na segunda instância, tem essa e ainda faltam mais 5. Eu estou muito curioso na sentença que advirá neste processo, por causa do estrito termo legal da definição de corrupção passiva.
Porque ele não está sendo condenado porque tem ou não tem a terra. Aliás, não tem juridicamente, porque está no nome de outrem. Mas a corrupção passiva é perigosíssima para o funcionário, porque basta solicitar a vantagem indevida para deixar de praticar ato de... Não precisa receber. A simples promessa, né? A simples promessa já é crime. O caput do artigo fala: se em consequência da solicitação do recebimento deixa de praticar o ato, a pena é agravada. Tem um terceiro tipo de corrupção que não é punida no Brasil, porque nesses dois casos, a solicitação ou o recebimento antecede a prática do ato de ofício. Há um terceiro tipo, que é a caixinha, é o óbolo. Você pede uma certidão, o funcionário te dá, e depois disso você entrega um X como óbolo. Isso não é crime no Brasil, é crime na Itália. No Brasil não é, porque não houve o negócio da função pública. Por isso que eu vejo a inteligência da defesa nessa questão. É a Marisa que pediu. E ela nem é funcionária, não pode praticar ato de ofício. E além disso já está morta. Por isso que eu tenho muito interesse em ver essa decisão, como é que fica. Nesse caso do sítio, a ideia é de que fica agravada a pena na negativa do sítio ser dele. Porque aí, além da corrupção, fica configurado o branqueamento de capital, que é a lavagem de dinheiro, que é tentar escamotear o dinheiro fruto de irregularidade. Então, se o ex-presidente assumisse o sítio como dele, seria só corrupção, e não a lavagem de dinheiro. E sobre esse argumento, Joseval, no julgamento da Gleisi Hoffmann ficou muito claro que o Supremo tem algumas dúvidas nesse processo. Uma delas é sobre exatamente o ato de ofício, e ainda não discutiu a fundo mesmo essa questão aí da doação da campanha, se seria um tipo de céu onde o dinheiro ilegal entraria e ficaria lícito. Ô Zé, rapidinho, só para fechar com você tem que pegar o avião para voltar para Brasília. É verdade que, principalmente nesse ano, você poucas vezes viu uma paralisia tão grande do Congresso Nacional? O Congresso está paralisado por uma série de coisas, inclusive um presidente que quer ser reeleito e atende todos os lados. Quem atende todos os lados no Congresso Nacional é aquela história: quem reza para todos os santos não tem nenhum, né? Então há essa paralisação e, evidentemente, um governo fragilizado, né? Que não consegue romper com as propostas. E hoje a prioridade do presidente Michel Temer é privatizar a Eletrobras, o sistema elétrico. Esta é a única prioridade. A outra era aprovar o Ministério de Segurança Pública, conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Agora, fora essa história, esse debate de privatizar ou não, privatizar uma empresa tão importante num final de governo é algo temeroso. Ainda bem que o Moreira Franco está tomando conta da situação. O Gato Angorá cuidando disso. Moreira Franco é um exemplo, né? Joga milho. Olha, ele não vai privatizar nunca a Eletrobras, esse governo corrupto, né? Não tem a mínima possibilidade. As acusações que pesa sobre o seu presidente, sobre sua equipe, ministros presos, isso não vai ocorrer. E você mesmo, Zé Mariette, já tinha dito lá atrás que esse ano seria um ano de paralisia, ano de Copa do Mundo, né? Ano de eleição, né? Como nós sabemos, 40% do Congresso não vai ser reeleito, mas vai continuar no mesmo nível, porque isso não é o pai, é o filho, é o tio, é o cunhado, as mesmas famílias vão continuar dominando a estrutura congressual, tal como nós já sabemos, né? Então é aquilo já esperado e não vai ter efetivamente atividade nenhuma, tal. E a história mesma, né? Nada vai ocorrer. Eu queria só aproveitar e fazer uma observação, Zé Maria. Hoje eu estava lendo logo cedinho a Folha de São Paulo e o irmão do Ciro, o Cid, fez comentários lá sobre sobre a eleição aí e tal, e disse que muitas vezes em todo lugar tem um traidor, né? E se referiu ao Joaquim Silvério Reis como alferes. O forte do Cid não é a história. Alferes é aquele que foi traído, o Joaquim José. O Joaquim Silvério dos Reis, ele era coronel. Então, você percebe, isso a gente aprende antigamente no 2º ano primário. Tal, na admissão. Né? Já tá, mas não pode, tá na folha. Quando eu li de manhã, eu fiquei rindo sozinho. Eu falei, não dá, né, Zé? É demais.
O duro é que eu só convivo com esse pessoal à distância. Você não. Tá lá, para e passo, vendo essas peças todo dia. A propósito, como é que chama o Bolinha? Rodrigo Maia. Sai candidato ou candidato à reeleição e faz um preparo ali para continuar presidente da Câmara, né? Seria o 3º mandato inédito. E pode, né? Porque é uma outra legislatura. Uma outra legislatura, né, sim, agora pode. E poderá se reeleger depois também. Não. Aí não. Aí na mesma não. Ele conseguiu a reeleição na mesma legislatura porque ele conseguiu comprovar ali que não se tratava de um mandato, e sim um mandato tampão. Zé Maria, boa volta para você a Brasília e venha mais vezes aqui. Olha, obrigado. Depois de falar em Brasília, 19 horas, este era outro desejo meu que foi cumprir de estar aqui nessa mesa importante. Obrigado, bom dia. Obrigado pela presença.